Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The end times are very important. O fim dos tempos é muito importante. Todo mundo que estiver interessado no reino de Deus, que tiver fé, quando o Messias retornar, essa pessoa vai querer entender a verdade profética, pois ela relaciona aquilo que a Escritura chama de os últimos dias, o fim dos tempos. E sabemos que quando procuramos, por exemplo, na profecia de Jeremias, ele fala sobre algo que já é familiar a muitos de vocês, que é a angústia de Jacó. Esse termo é encontrado no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Em hebraico se diz, Etzera hi leYakov, ou seja, um tempo de angústia, um tempo de intenso sofrimento. Mas a boa nova é que não se diz simplesmente Etzera hi leYakov, um tempo de angústia para Jacó, referindo-se ao povo judeu. Também se diz Umemena Ivacheia, que significa que ele será salvo a partir dele ou fora desse tempo. Quem é ele? Jacó se refere ao remanescente da casa de Israel. Deus é fiel. E quando olhamos o local principal deste nosso tempo de estudo, que é o livro de Mateus, capítulo 24, vemos que o Messias diz essa mesma coisa. Haverá um tempo de tribulação, perseguição, angústia para o povo judeu. Mas no final, a salvação virá, pois o Messias virá por duas razões principais. Primeiro, porque ele vai julgar os inimigos de Israel. E segundo, para salvar Judá, salvar aqueles que pertencem ao reino de Israel. E depois de fazer isso, podemos esperar que seu reino se estabeleça. E tudo isso vai de encontro com o que ele diz mais cedo. Somente depois que houver uma mudança na condição espiritual de Israel, que o Messias vai responder, que ele vai voltar, e ele vai fazer essas duas coisas: julgar seus inimigos, libertando-os para trazer-lhes a salvação. E quando Israel se voltar ao Senhor pelo arrependimento, aceitando a mensagem do Evangelho, o resultado disso, como diz Paulo, será a vida após a morte. A que ele está se referindo? Ele está se referindo à ressurreição. E cada vez que encontrarmos o conceito de ressurreição, precisamos perceber que ressurreição é uma palavra de reino, pois se relaciona com o surgimento deste reino. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 24, onde, na semana passada, livro de Mateus, capítulo 24, na semana passada concluímos com o versículo 15. Vimos que houve um acontecimento de grande significado, conhecido como a abominação da desolação. Sabemos que ela é mencionada 3 vezes no livro de Daniel, uma vez pelo próprio Messias, em Mateus 24, e em suas passagens paralelas, em Marcos e Lucas, e também pelo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E sabemos o que é essa abominação da desolação. Daniel nos diz que há um reino muito malvado, que faz o que quer, e por ser um homem de iniquidade, também conhecido como o homem do pecado, ele causa destruição, e essa destruição acontece por ele ser tão rebelde.
O reino que ele quer estabelecer é um reino de blasfêmia, um reino de iniquidade. E sabemos que ele vai entrar no Santo dos Santos, que é em hebraico Divir Habayat, onde depois ele vai cometer a abominação da desolação. Semana passada, vimos que Daniel disse que esse rei malvado existe, que ele vai se levantar, se exaltar, se enaltecer sobre tudo, inclusive sobre Deus, sobre tudo que é adorado. E como Paulo diz, e também diz Yeshua no versículo 15, isso vai acontecer no Santo dos Santos. Ele vai se sentar lá e se autoproclamar Deus. E o que aprendemos com isso? Israel vai rejeitá-lo. Israel vai dizer não ao anticristo. E tudo isso vai trazer algo que já mencionei alguns minutos atrás, ou seja, o tempo da angústia de Jacó. O maior tempo de perseguição que já aconteceu ao povo judeu será ainda pior. E me dói muito dizer isso. Será ainda pior do que o tempo do Holocausto. Podemos perguntar por que Deus iria permitir isso. Entendemos que será este tempo de angústia que vai trazer o maior número do povo judeu à fé. Sabemos que Zacarias, o profeta, diz: 2/3 do povo judeu serão perdidos, pois serão mortos durante esse tempo da angústia de Jacó. Mas vai também trazer o remanescente de 1/3. E estes serão levados à fé, a uma fé salvadora. Quando olharem naquele que foi trespassado, eles vão chegar à fé. E aquele mesmo Messias, o Messias Yeshua, Jesus Cristo, eles irão receber a mesma mensagem de salvação, o Evangelho. E quando isso acontecer, o reino de Deus será instalado. No capítulo 24, no último versículo, o versículo 15, e já falamos sobre isso, o Messias diz: quando você vir aquilo sobre o que o profeta Daniel falou, a abominação da desolação, ele diz: quando você vir e entender, então que o leitor compreenda. O que isso representa? Bem, no versículo anterior, o versículo 14, ele diz: o evangelho do reino de Deus será proclamado por todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E assim, ele fala sobre o fim, referindo-se ao fim da igreja. Ele diz: quando você vir a abominação da desolação, que o leitor compreenda. Porque depois desse acontecimento, em breve, e ninguém sabe o dia ou a hora, mas depois desse acontecimento, haverá aquela bem-aventurada esperança, aquela promessa de Deus, que Ele vai nos reunir. E como a palavra de Deus promete, Ele vai nos arrebatar antes da ira de Deus cair, pois não fomos designados para a ira, mas para obter a salvação, a vitória. E imediatamente depois, pois Israel vai rejeitar o anticristo, ele ficará com raiva e vai querer destruir o povo judeu. Agora, aqui está o princípio que precisamos entender. O anticristo terá feito muitas coisas aparentemente boas para Israel. Ele vai conceder a seu povo segurança e paz. Ele vai até construir um templo, pelo menos permitir que ele seja construído. Ele vai apoiar a sua construção e permitir que sacrifícios sejam oferecidos lá. Mas no meio da semana, e estamos falando de uma semana de 7 anos, depois de 3 anos e meio, depois de 42 meses, ou de 1.260 dias, vemos que ele entrará no Santo dos Santos.
e vai declarar aquilo que é conhecido como a abominação da desolação. E ele vai exigir que todas as pessoas o adorem. E novamente, porque Israel vai dizer, não, vai começar um tempo de perseguição. E é exatamente isso o que veremos em nosso primeiro versículo neste estudo, o versículo 16. Agora preste atenção numa dica gramatical muito importante. Quando olhamos dos versículos 3 até o 15, o Messias está falando aos discípulos sobre os discípulos. E ele usa a segunda pessoa do plural, ou seja, vós, todos vós. Mas quando olhamos no versículo 16, percebemos uma mudança gramatical extremamente importante. Ele não diz vós, já que ele está falando aos discípulos, mas está falando sobre Israel. Como podemos ter tanta certeza? Vamos ler agora no versículo 16, onde ele diz, então, o que quer dizer depois da abominação da desolação. Então, os que estiverem na Judéia. E quem estará na Judéia? O povo judeu. E já vimos isso em muitos dos profetas, que, de acordo com a promessa de Deus, e se levarmos isso até os últimos dias, ele trará o povo judeu de volta à sua terra. A Escritura é enfática sobre isso. Sua terra, que não se chama Palestina, mas sim Israel. Precisamos usar os termos que a Bíblia usa. Precisamos ser fiéis às palavras que Deus nos dá e não seguir o que é politicamente correto, que é um fedor nas narinas de Deus. Deus diz, a terra deles, a terra de Israel. Então, ele traz o povo de volta a essa terra. Esse é o contexto do que ele diz no versículo 16. Então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe descer para pegar algo de sua casa. E por que ele fala assim? Veremos nessa parte que ele está falando sobre o telhado. Na próxima parte, ele também se refere àquele que estiver no campo. Vamos ler essa parte. Então, depois retomamos. E ele também diz, versículo 18, e aquele que estiver no campo, não o deixe voltar e pegar suas roupas. Agora, para entendermos o que significa o telhado, precisamos compreender um pouco sobre a cultura. Eu moro em Israel e estou muito familiarizado com os telhados. Falamos aqui sobre um mirpesed, e um mirpesed é um lugar onde as pessoas se encontram para o lazer, para descansar, para terem tempo com a família. Então, ele está falando para aqueles que estão se divertindo, que estão na hora de lazer. Depois ele fala àqueles que estiverem no campo, ou seja, em seu local de trabalho. Então, ele está dizendo que se você estiver em casa descansando, ou se você estiver trabalhando no campo, não faz diferença. Não retorne, não volte, não desça. Não procure qualquer coisa material. Por quê? Porque o material não vai te ajudar. Não leve nada de sua casa. Não pegue uma roupa para a viagem. Não. O que ele diz é isso. Ele diz, fuja, e fuja imediatamente. Vá para as montanhas. Por quê? Bem, veremos o porquê em alguns minutos. Olhe agora no versículo 19. Mas ai daqueles que tiverem. E a palavra literalmente usada aqui é útero. Mas é uma expressão coloquial para mulher grávida. Então ele diz, mas ai daquelas que estiverem grávidas e as que estiverem amamentando naqueles dias. Obviamente, ao dizer aquela que estiver grávida ou aquela que estiver amamentando, estamos falando sobre as mulheres.
E lembre-se que já compartilhamos com você muitas vezes, em diferentes mensagens, que quando se percebe um destaque às mulheres, isso traz ao texto uma mudança de contexto. E essa mudança de contexto, quando as mulheres são mencionadas, fundamentalmente refere-se à redenção. E observe o que ele diz especificamente. Ele diz, ai, que é um termo de sofrimento. Ele diz, ai das mulheres que estão grávidas, ai das mulheres que estão amamentando, e ai à gravidez e aos filhos pequenos. Tudo isso se refere a outra importante dica profética, que diz respeito à próxima geração, quando biblicamente menciona-se a próxima geração. Há também um destaque aqui à redenção, ao surgimento do reino. Mas quando ele diz, ai, o que ele está nos dizendo sobre essa redenção vindoura é que será um momento muito difícil, uma viagem difícil para se fazer. Essa redenção virá com grande sofrimento, grandes tribulações sobre a próxima geração, o que quer dizer que será muito difícil para os filhos, para os jovens. Esta mudança não será fácil. E ao lermos o versículo 20, o que faremos? Agora, lembre-se do que ele diz. Não desça do telhado para pegar algo de sua casa. Não retorne à sua casa para pegar alguma roupa. Por quê? Porque ele quer destacar a fuga, pois vai acontecer alguma coisa. Nós já discutimos o que é Etzera Hi Yaakov, um período da angústia de Jacó, quando algo material não vai nos ajudar. Então, observe o que ele diz no versículo 20. Mas ore para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O inverno em Israel é uma estação chuvosa. Não é hora de viajar. Não é conveniente nem fácil viajar no inverno em Israel, como também não é permitido viajar no sábado. Então, estas são dicas de que, de fato, ele está realmente falando ao povo de Israel, na terra da Judéia, na Galileia. E ele diz, ore para que esta fuga, essa saída, essa retirada, ore para que não seja no inverno nem no sábado. Essa é uma mensagem clara para Israel, quando ele diz essas palavras. Olhe agora no versículo 21. Aqui vemos um termo muito importante. Muitas vezes as pessoas ficam confusas por causa de semelhanças. Elas não prestam bastante atenção. Elas não são muito cuidadosas com a gramática. Vamos, pois, ler o versículo 21. Pois então haverá grande tribulação. Preste atenção ao que é dito e ao que não é dito. Está escrito, pois então haverá grande tribulação. Muitas pessoas conhecem a frase, que é encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 7, onde fala da grande tribulação. Não é sobre isso que estamos falando nesse momento. Há uma diferença gramatical entre a grande tribulação e grande tribulação. Em grego, o artigo definido a precisa vir antes da palavra grande. Em português, também precisamos do artigo definido, a palavra a, antes da palavra tribulação. Então, ao dizer a grande tribulação, vemos algo que é específico. É uma característica específica da tribulação. E se olharmos ao que João diz no livro do Apocalipse, e é a única vez que o termo aparece, perceba que ele está falando sobre sofrimento. E aqui está a explicação. Sofrimento
para o nome de Messias, fé nele. Agora, este termo, a grande tribulação, possui grande relevância para Deus. Por quê? Porque aqueles que estão sofrendo por causa de sua fé em Yeshua. Eles estão sendo perseguidos por causa de seu compromisso, sua relação de aliança com ele, porque eles se atreveram a citar o nome de Yeshua. E por estarem sofrendo por Yeshua, isso tem grande relevância para Deus, o Pai. Agora, o termo sobre o qual estamos falando aqui tem a ver com o tempo posterior, a grande tribulação, que se refere aos crentes e que vai acontecer na primeira metade da 70ª semana de Daniel. E é depois da abominação da desolação, da segunda parte da 70ª semana de Daniel, que encontraremos a grande tribulação, que é o tempo da angústia de Jacó. É a isso que se refere o termo a grande tribulação. Olhe de novo no versículo 21. Pois então, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora. Esta palavra gegonion, em grego, tem a ver com algo acontecendo, se realizando. Mas está escrito aqui que esse será o pior tempo. Por isso, você pode até pensar o pior tempo de tribulação deve ser o grande tempo de tribulação, ou seja, a grande tribulação. Mas não é o caso. O termo a grande tribulação especifica aqueles que estão sofrendo pela fé em Jesus Cristo. Grande tribulação tem a ver com este período horrível em que Israel estará sofrendo. E no meio dele, a ira de Deus também vai cair. Mas preste atenção, essa ira de Deus não vai cair sobre Israel da mesma forma. Voltando à primeira redenção do Egito, nós vemos que os filhos de Israel, os hebreus, eles não passaram pelo mesmo tipo de pragas que os egípcios e outros que estavam no Egito. Deus fez distinção entre elas. Então, a fonte de sofrimento da angústia de Jacó não é a ira de Deus. Não é isso que está fazendo o povo judeu sofrer, ter dor, mas ao invés é a perseguição liderada pelo império do anticristo. Por quê? Porque eles não o aceitaram como seu Messias, como seu Deus. E, portanto, é por isso que eles fugiram, porque ele, o anticristo, estava perseguindo eles. Voltemos ao versículo 21, novamente. Pois então, haverá grande tribulação, como nunca houve, ou seja, nem no passado, nem agora e nem no futuro, desde o início do mundo até agora, nem tampouco haverá no futuro. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem diminuídos, então nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos. Percebemos que Paulo algumas vezes usa o termo eleito, se referindo ao grupo de crentes, a igreja. Mas agora quem está falando é Yeshua. E quando Yeshua fala, ele usa o termo eleito. Ele está se referindo ao povo judeu, à nação de Israel, aqueles que são judeus de nascimento, pois eles são descendentes de Jacó, e Deus será fiel. Ele vai trazer a redenção para os remanescentes de seu povo, aquele 1/3 que ainda estiver vivo. Mas, infelizmente, e isso é verdade tanto para você, que é judeu ou gentio, se você morrer sem fé no Evangelho, você estará perdido para sempre. Não há esperança.
Não há segunda chance após a morte. Não há diferença se for judeu ou gentio. É a mesma coisa. Mas nos últimos dias, Deus vai trazer os remanescentes à fé. E como Ele vai fazer isso? Permitindo que este tempo de perseguição aconteça. Haverá aqueles que se voltam a Deus pedindo ajuda. Haverá aqueles que vão dizer, onde está o Messias? E eles vão se lembrar do versículo, Baruch Rabá Bashem Aronai. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão chorar. Os céus vão se abrir. E quem vai retornar? O Messias, Yeshua. E eles vão olhar aquele que foi traspassado, se referindo à sua crucificação. Eles vão perceber quem ele é e o que ele fez, que ele é, na verdade, o Filho de Deus. Ele é, de fato, o Salvador de Israel. E, portanto, eles vão olhar para ele e vão aceitá-lo. Eles vão lamentar pela sua morte. E ele terá misericórdia deles, da mesma forma que ele teve misericórdia de muitos, de várias nações, tribos, línguas e povos. Deus não é um respeitador de pessoas, ou seja, ele não tem favoritos. Por esse motivo, Deus é um respeitador de alianças. Ele vai manter a aliança com aqueles remanescentes e trazê-los à salvação. Agora, observe o que é dito aqui, no último versículo, o 22, onde ele fala sobre aqueles dias que são diminuídos. Se não forem, nenhuma carne seria salva. Assim, estes dias estão sendo diminuídos. Deixe-me agora te apresentar uma passagem para que você possa ler em algum momento. Josué, capítulo 10. Todos nós sabemos dessa passagem, em que o sol ficou parado. O que acontece quando o sol fica parado? O tempo do dia fica parado, e o dia fica mais longo. E por que isso aconteceu? Deus fez com que o tempo ficasse parado, que o dia ficasse maior, de forma que os inimigos de Israel pudessem ser destruídos. Agora estamos vendo exatamente o oposto aqui. Ele vai fazer com que os dias fiquem menores. Ele vai diminuir o tempo. Por quê? Para salvar seu povo, para que os remanescentes realmente sobrevivam. Deus é um Deus fiel. Nosso Deus mantém a sua aliança. Ele demonstrou misericórdia para com as nações, mas o tempo das nações chegou a um final. E Deus, como Paulo diz, vai voltar à nação de Israel e manter a fidelidade com o povo de Israel. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.